Vamos lá então, senhores, vamos voltar? Cara, a gente viu então ali as causas de impedimento, certo? Lembram? Causas de impedimento, causas objetivas, presunção absoluta de parcialidade do juiz, certo? Agora nós vamos ver as causas de suspeição, tá? Causas de suspeição, senhores, subjetivo, presunção relativa, ou seja, são hipóteses que poderiam gerar uma imparcialidade do juiz, não é 100% que o juiz se tornaria parcial em razão disso, mas o código prevê essas causas e nessas situações aí o juiz tem que se declarar suspeito de participar do julgamento do processo, tá? De participar do processo. Tranquilo? Olha lá então, senhores, as hipóteses. Amigo íntimo ou inimigo capital. Senhores, aí nesses dois casos aí, amigo íntimo tem que ser aquela intimidade mesmo, tá? De frequentar a casa, tá? Conhecer os parentes, sair pra tomar aquela gelada junto, né? Tem que ser amizade íntima mesmo, tá? Não é qualquer amizade, tranquilo? Da mesma forma, inimigo capital considera-se que tem que ser aquela inimizade mesmo, atrito verbal, discussões, um xingando o outro, tem que ser inimigo capital mesmo, tá? Tem que ter uma inimizade grande, certo? Não é qualquer situaçãozinha de um virar a cara pro outro, ali um indo com a cara com o outro que vai gerar essa suspeição, tá? O inciso 2, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então, senhores, assim, ó, essa situação é o seguinte. Ó, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo por fato análogo, ou seja, o próprio juiz é réu num processo por um fato que ele é o julgador. O juiz não teria interesse nisso aqui? Teria, por quê? O juiz ele é réu, ou a esposa dele é réu num processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então, digamos aí numa situação hipotética, tá, senhores? Que esse juiz esteja respondendo por um peculato. E aí, peculato é como se fosse um furto praticado com objetos da administração pública, tá? É um crime contra a administração pública, tá? Ele praticou um peculato e roubou, sei lá, 6 computadores da vara dele ali, da vara criminal dele, certo? Esses 6 computadores aí no valor aí de 10 mil reais. E aqui ele é réu desse processo, certo? Ele é réu. Só que ele está julgando um processo também por peculato em caso semelhante. Aí o juiz pega e fala assim, opa, o que eu posso fazer aqui para me beneficiar? Ele pega nesse processo aqui e digamos que vai lá e aplique o princípio da insignificância. Senhores, cabe o princípio da insignificância contra crimes contra a administração pública? Tá, isso aí os senhores não devem ter visto ainda, mas existe uma divergência muito grande e tem bastante entendimento que não cabe, tá? Insignificância contra crimes contra a administração pública. Segundo, 6 computadores no valor de 10 mil reais, seria insignificante? Logicamente que não, certo? Só que o juiz pega e aplica o princípio da insignificância aqui, que é um fato semelhante ao que ele é réu aqui. Para que ele faz isso? Porque ele criou aqui uma jurisprudência, tá? E aí isso aqui criou uma jurisprudência, ele vai alegar essa mesma decisão aqui, ó, para ele se beneficiar, entendeu? Isso aí hipoteticamente, tá, senhores? É um exemplo hipotético, certo? Então, se ele é réu ou seu parente, ele é ascendente ou descendente de um fato criminoso que tem alguma divergência, e no caso aqui ele gerou a divergência porque ele aplicou o princípio da insignificância nesse fato aqui que em tese não era para ser aplicado, para se beneficiar. Então ele tem um interesse, entendeu?
Então ali, ó, se ele e seu cônjuge, ascendentes e descendentes, estiver respondendo a processo por fato análogo, cujo caráter criminoso haja controvérsia. Tá? Então ele gerou a controvérsia, aplicando o princípio da insignificância aqui, para ele mesmo se beneficiar do processo em que ele é réu. Certo? Então, ou seja, ele é réu num processo, ele é suspeito de julgar esse aqui. Tá? Ele é suspeito de participar desse processo aqui. Tranquilo? O 3, se ele, seu cônjuge, parente ou afim, até o 3º grau inclusive, mesma coisa dos outros, sustentar demanda ou responder processo que tenha que ser julgado por qualquer das partes. Então, senhores, o juiz está julgando uma parte que também é julgadora de um processo em que ele, seu parente, tal, esteja envolvido. Tá certo? Então, pô, isso aí pode gerar o quê? Uma vingança, por exemplo. Tá? Ou um acordo de benevolência. Tá? Ambas as partes ali, o juiz está julgando uma parte e em outro processo aquela mesma parte está julgando um parente dele, por exemplo. Tá? Então não pode acontecer. Se aquela parte pelo qual o juiz está julgando o processo, ela está envolvida ali como parte, como ré, por exemplo, no processo químico, só que aquela parte ela também é julgadora de um outro processo envolvendo o próprio juiz ou seus parentes ali, aí acaba tendo interesses conflitantes, certo? E aí envolver interesses conflitantes pode afetar a parcialidade do juiz. Tranquilo? Inciso 4 ali, ó, aconselhado qualquer das partes. Senhores, o juiz ele é imparcial. Se ele mesmo aconselhou uma das partes, por exemplo, a parte estava em dúvida se entrava com um crime de ação penal privada ali por um crime contra a honra. Ele vai lá e aconselha a parte a ingressar com uma ação penal privada, com uma queixa-crime. Pô, se ele mesmo aconselhou a parte para entrar, ele já meio que feriu a parcialidade dele, certo? Porque ele aconselhando a parte a entrar, ele meio que já está dizendo que aquilo ali realmente foi um crime e a pessoa tem que ser julgada, tem que ser condenada, tá? Então, se ele aconselhou qualquer das partes, ele já se torna suspeito de participar do processo, tá? O 5, se o juiz ele é credor ou devedor, então, se ele tem uma dívida com uma das partes ou se a parte tem uma dívida com ele, isso aí poderia ferir a parcialidade dele? Claro, né? Se ele está julgando alguém que está devendo dinheiro para ele, ele já pode falar assim, agora tu vai ver só. Agora tu vai tomar uma carcada já porque está me devendo. Tá? Ou quando ele estiver devendo dinheiro para outra parte. Aí também ele pode influenciar a decisão dele em razão dessa dívida que ele tem com aquela parte. Certo? Tutor curador. Aí nesses casos, logicamente, se o juiz é tutor ou curador de alguém, ele tem meio que uma proximidade com a pessoa, né, com a parte ré no caso, ou com a vítima, e aí ele estaria ferindo a parcialidade dele. Tranquilo? E por último ali, ó, sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Então, senhores, tem em algumas situações que a pessoa jurídica ela pode ser ré, por exemplo. Ou, a gente vai ver mais pra frente, tá? Ou se não, um crime praticado em uma empresa. O juiz é sócio de uma empresa e foi praticado um roubo, um furto naquela empresa. E o juiz é sócio dela. Não gera interesse direto do juiz na causa? Claro que gera. Tá? Então, o juiz tem que se declarar suspeito. Os senhores perceberam que as causas de impedimento e as causas de suspeição, elas têm uma diferença significante, que realmente essas daqui, ó, a partir do momento que tu lê, tu te deixa em dúvida. Senhores, quando eu estudava para concurso, o que eu fazia? Eu até lia esses artigos aí, tá? Eu aconselho os senhores a decorar, certo? Mas quando eu estudava, eu lia esses artigos aí, esses dois aí de causa de impedimento e suspeição. Só que, quando caía na prova, eu ia através da lógica, tá? Eu ia através do raciocínio. Eu olhava e falava assim, ó, pô, caiu lá. É causa de suspeição do juiz. Aí caía Aí caía 4 alternativas com causas de impedimento e uma só com causa de suspeição. Eu precisava decorar isso aí para saber qual que é de impedimento e qual que é de suspeição? Não, eu ia pela lógica. Eu olhava, pô, caiu lá, amigo íntimo ou inimigo capital. Pô, o juiz é amigo íntimo de uma parte. Necessariamente ele vai se tornar imparcial? Não gera uma dúvida, o cara ser amigo da parte não gera uma dúvida.
Diferente se a parte é o irmão dele. Se a parte é o irmão, pô, é lógico que vai ser causa de impedimento, é lógico que vai ferir a parcialidade. Agora, se for um amigo, ou se for um inimigo, o juiz necessariamente vai se tornar parcial? Não, gera uma dúvida, não gera? Então é causa de suspeição. Então assim, ó, eu analisava essas hipóteses da causa de suspeição e eu sabia identificar, pensando assim, ó, pô, será que isso aqui gera dúvida da parcialidade ou não gera? Se era certeza da parcialidade, causa de impedimento. Se gerava dúvida sobre a parcialidade, causa de suspeição. Tranquilo? Senhores, e a banca ela pede exatamente assim, ela vai dar várias hipóteses ali e vai falar, é causa de impedimento. E aí vai botar algumas causas de suspeição no meio aí para confundir o cara mesmo. Tá? Então tomem cuidado. Tranquilo? Galera, como eu falei no início, antes de começar a causa de impedimento ali, ó, decorem esses dois artigos porque caem muito. E a prova de vocês é pouca matéria de processo penal. É só provas, disposições preliminares e sujeitos de processo. Então a chance de cair uma questão disso aí é muito grande. Tá? Muito grande. Senhores, o Código de Processo Penal ele traz um artigo ali que fala sobre a questão da dissolução do casamento sem filhos. Existe uma causa de impedimento ou de suspeição, certo? Exemplo ali, quando o cônjuge do juiz é parte no processo. É uma causa de impedimento. O Código fala que a dissolução do casamento que não tenha filhos, ela também acaba com essa causa de suspeição. Tá? Então, eu separei da minha esposa, a gente não tem filhos, essa dissolução do nosso casamento também acaba com a causa de suspeição de impedimento. Tranquilo? O que os senhores têm que prestar atenção? A questão dos filhos ali, ó, a dissolução de casamento sem filhos. Havendo filhos, a causa de impedimento ela continua mesmo com a dissolução do casamento, certo? E o próprio artigo ele traz algumas exceções ali, ó. Mesmo com a dissolução do casamento sem filhos, que quebra ali a causa de impedimento, continua essa causa de impedimento vigorando para o sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado. Então ali, ó, sogro, parente de primeiro grau da minha esposa, padrasto em tese também, cunhado, parente de segundo grau da minha esposa, e aí considerado parente de segundo grau por afinidade minha, certo? Genro ou enteado. Senhores, é meio pentelho, só que esses 5 aí isso eu não tem que fazer, tem que memorizar, tá? Porque acaba caindo questão de prova questionando exatamente essas exceções aí, tá? Vai estar lá a questão de prova falando a dissolução do casamento sem filhos cessa as causas de impedimento ou suspeição, com exceção apenas do sogro, do sogro. Não é apenas o sogro, são todos aqueles ali. Certo? Não. Aí considera-se também, tá? Sogra, a madrasta, cunhado, tá? Tranquilo? Então o que os senhores têm que prestar atenção nesse artigo em específico é a questão dos filhos. Só dissolve as causas se for dissolução de casamento sem filhos e as exceções ali daquelas pessoas ali, tá? Sim. Ali ela perguntou que tá tudo masculino, mas também considera-se a parte feminina também, tá? Então a sogra, a madrasta, a cunhada, tá? Senhores, injúria proposital ou motivo para a suspensão. Suspeição. Eu sou parte no processo e eu considero que aquele juiz ele não está sendo bom para mim. Eu considero que o juiz, eu pensei, esse juiz vai me ferrar. O que eu vou fazer? Eu vou começar a xingar ele, vou começar a criar uma inimizade com ele, para quê? Para tentar gerar uma suspeição e tirar ele do meu processo. Eu posso fazer isso? O Código de Processo Penal ele traz lá que a injúria proposital ou qualquer outro motivo que a parte possa gerar para criar uma suspeição no juiz, ela não vai ser aceita. Tá? Não será declarada essa suspeição se a parte fez de propósito. Tá? Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Logicamente, eu não me agradou o juiz. Só que o juiz, ele é imparcial. Em tese, ele tem que ser imparcial. Certo? Eu não me agradei do juiz. Eu vou criar uma causa de suspeição para ele para tirar ele do processo. Eu estou querendo me beneficiar de uma torpeza minha. E o Código de Processo Penal proíbe isso. Ele fala, se a parte injuriar o juiz ou causar qualquer motivo proposital para gerar suspeição do juiz para tirar ele do processo, essa situação não vai ser aceita. Tá? O juiz vai continuar no processo de qualquer jeito. Tranquilo?
Olá, senhores, uma questãozinha, ó. Diante do que dispõe o Código de Processo Penal sobre os juízes, seu impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução de casamento que tiver dado causa, mesmo havendo descendentes. Errado, lembrem, a dissolução do casamento só acaba com causa de suspeição ou impedimento se não tiver filhos. Se tiver filhos ali, no caso ali, ó, havendo descendentes, aí não, tá? Errado. A suspeição do juiz poderá ser declarada e reconhecida, ainda que a parte der motivo para aquela. Acabamos de falar, não pode, a parte não pode criar motivo de suspeição para o juiz, certo? Nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta colateral, até o 4º grau, inclusive. Falei aquela hora para vocês não caírem nessa pegadinha. Falou ali, ó, 4º grau, inclusive. Porra, a banca é uma sacanagem fodida da banca fazer isso. Mas eles fazem, tá? Trocou o 3º grau por 4 graus. Só isso que está errado na questão. O resto está tudo certo, tá? D. Nos processos em que seu cônjuge tiver funcionado como defensor ou advogado, o juiz se dará por suspeito. É causa de suspeição ou impedimento? Eles se darão por suspeitos e, se não o fizerem, poderão ser recusados por qualquer das partes se tiverem aconselhado qualquer delas. O juiz aconselhar qualquer das partes é causa de suspeição? Sim, né? Lembram, né? Então, resposta certa, aí, tá? A D ali, ó, é causa de impedimento, tá? O cônjuge ter participado como defensor ou advogado é impedimento, tá? Tá lá aí. Tranquilo? Ó, a banca dessa questão aí, ó, FCC, tá? Bem parecida com a banca, a provável banca que vai participar do concurso dos senhores, tá? Mais uma, ó, nos termos do artigo 252 do CPP, o juiz não poderá exercer jurisdição. E aí, senhores, quando fala que o juiz não poderá, é causa de impedimento. Tá? Não poderá, causa de impedimento. Não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge como defensor. B. For amigo íntimo de qualquer das partes. C. Tiver aconselhado qualquer das partes. D. For sócio de sociedade interessada no processo. E E. For credor de qualquer das partes. Aquilo que eu falei, ó, ele colocou 4 hipóteses de suspeição e uma de impedimento. Tá? Então não confundam, tá? Não confundam. E aí, no caso, qual que é aquela que vocês falam com certeza que o juiz é impedido de atuar? A primeira, porque o cônjuge é o advogado do réu. Pô, se o cônjuge é advogado do réu, eu sou juiz, eu vou prejudicar minha própria esposa? Não vou, pô, de jeito nenhum. Tá? Fere a parcialidade do juiz. Tá? Olha lá, Tranquilo? Vamos seguir? Próxima aí, ó, Ministério Público. Tá? Senhores, quem que é o Ministério Público? O Ministério Público, no processo penal, senhores, o Ministério Público, em tese, é a parte acusadora, certo? É aquela que é a parte que vai ingressar com a ação penal, vai ingressar com a denúncia para o juiz receber e iniciar a ação penal, tá? Porém, o Ministério Público, senhores, é uma instituição que ela vela pela garantia dos direitos individuais, coletivos, pela aplicação correta da lei. Então o Ministério Público, ele é uma parte acusatória, só que ao mesmo tempo é uma parte que ela tem que velar pela correta aplicação da lei e pelo correto julgamento. Por que eu estou falando isso? Por mais que o promotor seja a parte de acusação, se chegar lá no final do processo e o promotor verificar que todas as provas indicam com certeza que o réu é inocente, o promotor, ele vai pedir a condenação do réu? Não, pô, ele é aplicador da lei. O Ministério Público não é a parte que está ali só para condenar. A obrigação dele não é condenar. A obrigação do Ministério Público é aplicar a lei. Se as provas estão dizendo que o cara é inocente, o Ministério Público, no final do processo, ele vai lá e pede a absolvição do cara. O Ministério Público, ele tem o dever de aplicar corretamente a lei. Se a verdade real indicou que o réu é inocente, o Ministério Público vai lá e pede a absolvição do cara. Certo? Então, olha lá, o Ministério Público cabe promover privativamente as ações penais públicas. Então, senhores, como eu falei, ação penal privada, quem ingressa é a própria parte ofendida, certo? As ações penais públicas, só quem é competente para iniciar uma ação penal pública, oferecendo a denúncia, é o Ministério Público. Tá? Por ser parte, tem o ônus da prova.
Então, logicamente, quando a gente falou em provas lá, a gente viu, o Ministério Público ele tem o ônus de provar o quê? A materialidade do crime, ou seja, aquilo que o crime realmente aconteceu, a autoria e o dolo e a culpa do cidadão que está sendo considerado o criminoso ali do fato, tá? O autor do fato. Tá? Deve atuar sempre de forma imparcial. Então o Ministério Público, como eu acabei de falar, ele é parte no processo, é a parte acusadora? Só que ele tem que ser imparcial, porque ele é o aplicador da lei, ele está ali para aplicar a lei, ele não está ali para condenar ninguém de forma absoluta. Tá? O Ministério Público ele é obrigado a condenar, tentar condenar o cara. Não, ele está ali para aplicar a lei. Tá? Então ele tem que ser imparcial. Exemplo, então ali, pode pedir a absolvição do réu, pode pedir arquivamento de autos de inquérito policial, se ele considerar que o inquérito policial foi aberto, mas não houve crime, ou tinha alguma causa de excludente de licitude que possa ser já considerada para fins de arquivamento de inquérito policial, certo? Pode solicitar, inclusive, benefícios para o próprio réu durante o processo, tá? Tá ali fiscal da lei, tá, senhores? Esse caso de fiscal da lei, o Ministério Público ele é o aplicador da lei em qualquer tipo de ação penal, tá? Inclusive quando ele é a parte autora ali, quando é ação penal pública. Esse termo fiscal da lei está previsto para as ações penais privadas. Então, nas ações penais privadas, que é o próprio ofendido que ingressa com a ação e que é a parte autora, o Ministério Público ele atua como fiscal da lei. Ou seja, o Ministério Público ele não vai ser parte autora diretamente, vai ser a vítima. O Ministério Público ele vai estar ali observando o que está acontecendo com aquela ação para não deixar que nada ocorra em violação a dispositivo legal constitucional. Exemplo, a gente tem o perdão. Tá? O que é o perdão? Em crimes de ação penal privada, o ofendido ali ele pode perdoar o réu. Então, digamos que teve um crime que tinham 3 réus, certo? A parte autora simplesmente pega e resolve perdoar um deles. Vai perdoar esse aqui. A lei ela fala que se a vítima perdoar um, esse perdão se estende aos demais. Inclusive, se a vítima tiver conhecimento que eram 3 autores e ela ingressar com uma ação penal privada apenas citando 2 contra 2, ela deixou de fora esse aqui, vai ser considerado que ela perdoou esse aqui, tacitamente. E aí, como ela perdoou tacitamente esse daqui, esses 2 aqui também têm que ser perdoados, certo? Então, digamos que a vítima foi lá e entrou com uma ação penal privada somente com relação a 2 autores do crime contra ela. Um ficou de fora. E o juiz aceitou e o processo está ali tranquilo. O Ministério Público, ele foi lá e olhou. Opa, tá errado. Ele vai lá, seu juiz, a vítima perdoou tacitamente um dos autores, então os outros 2 têm que ser perdoados também. O senhor tem que julgar a causa extinguindo a punibilidade dos demais ali pelo perdão. Tranquilo? Então o Ministério Público na ação penal privada, ele é fiscal da lei. Certo? Ele está ali para verificar se o processo está decorrendo de forma legal, respeitando as normas, tá? Respeitando as leis. Então tá ali, exemplos disso aí, ausência de contraditório. Se o Ministério Público verificar que em determinado momento a parte autora produziu uma prova e o réu não teve a oportunidade de apresentar o contraditório, o Ministério Público vai intervir, tá? Não decretação de perempção ou do perdão, como eu acabei de falar, são causas de extinção da punibilidade, tá? Senhores, o Ministério Público também tem causas de impedimento de suspeição, certo? Quais são as causas de impedimento de suspeição do Ministério Público? As mesmas do juiz. Tá? As mesmas do juiz. E aí o artigo do Código de Processo Penal aí fala exatamente isso. O Ministério Público terá as mesmas causas de impedimento de suspeição dos juízes e além disso vai ter mais essas daqui. Quando o próprio juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta colateral até o 3º grau inclusive. Ou seja, se o promotor tiver ali, qualquer das partes, se o réu for o irmão do promotor, logicamente ele está impedido de atuar, certo? Ou se o juiz é o pai do promotor, também não dá, tá? Não pode. Tranquilo? Na verdade tem aqui fala em causa de suspeição e impedimento dos juízes e lá no artigo dos juízes prevê essa mesma causa para o próprio juiz, então não teria necessidade de ter, tá? Só falando que as mesmas causas de suspeição e impedimento dos juízes bastaria para o Ministério, cabe ao Ministério Público, já bastaria, tá? Senhores, promotor que participa da investigação policial,
Então, às vezes tem o promotor de justiça ali que vai lá acompanhar um mandado de busca, que vai lá acompanhar uma prova sendo realizada, tá? Uma cariação, um reconhecimento de pessoas e coisas. Entende-se que a participação do promotor antes da ação penal não impede ele de participar da ação penal, tá? Logicamente, tem uma corrente que diz o seguinte: se o promotor de justiça na fase de investigação policial for lá participar, ele se torna parcial, então ele não poderia atuar no processo. Mas isso aí não prevalece, tá? Prevalece que o fato de ele atuar na investigação policial não impede ele de atuar no processo, tá? Lembre-se, a persecução penal, ela envolve a parte de investigação, que é a parte de inquérito policial, e a parte da ação penal, tá? É a soma, um mais o outro. Só que o processo penal é só a fase da ação judicial, é só a parte judicial, certo? Então o Ministério Público, em tese, entra apenas na parte processual. Mas se o Ministério Público ele for lá acompanhar a fase de investigação policial, e ele pode, por quê? Porque ele é o fiscal da lei, ele é o órgão que é responsável por fiscalizar, por garantir os direitos e garantias individuais, tá? Então ele poderia ir lá? Poderia, tá? Isso aí não torna ele impedido de participar do processo, tá? Tem até uma súmula ali, ó, do STJ falando isso, ó, súmula 234. A participação de membros do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Tá? Vamos lá, vamos falar do acusado agora. Quem que é o acusado? Acusado é aquele a quem a denúncia ou a queixa-crime coloca como autor de algum fato delituoso. Certo? É aquele que vai responder a um processo criminal. Tá? Então tá lá, o acusado é o sujeito passivo no processo penal contra quem é apresentada a denúncia ou queixa. Senhores, prestem atenção, tá? Durante o inquérito policial, eu falei aqui já, durante o inquérito policial, o investigado, ele é tratado como indiciado, tá? Então, se os senhores verificarem em alguma questão a palavra indiciado, já coloquem na cabeça ali que está falando sobre a fase de investigação, a fase de inquérito policial, certo? Falou sobre querelado, está falando de ação penal privada, tá? Ação penal pública, ele é acusado ou réu. Ação penal privada, ele vai ser o querelado, tá? Querelado. Então, falou em querelado, ação penal privada, certo? Senhores, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Hoje é considerado, a própria Constituição considera que a pessoa jurídica, ela pode ser ré num processo criminal. Em quais casos? Crimes contra o meio ambiente. Então, exemplo ali, uma empresa que está jogando poluição num rio, está causando poluição naquele rio, está ferindo a lei de crimes ambientais. Então aquela pessoa jurídica ela pode ser ré naquele processo criminal de crime ambiental. Logicamente que os diretores da empresa também estarão envolvidos, tá? Mas a pessoa jurídica também vai ser parte do processo. Do mesmo modo, crime contra a ordem econômica e crime contra a economia popular. Tá? Considera-se que nesses três casos é aceita a pessoa jurídica como parte ré, tranquilo? E, senhores, o princípio da intranscendência. Tá? O que significa o princípio da intranscendência? Senhores, o acusado, a pessoa do acusado não pode passar do próprio acusado. Ou seja, quem vai responder criminalmente por aquele fato é apenas o autor do fato. Então, por exemplo, os pais podem ser responsabilizados por um crime praticado por um filho, logicamente, maior de 18 anos, né? O guri tem 18 anos de idade, praticou um crime. Os pais podem ser responsabilizados criminalmente? Não pode, tá? Não pode passar da pessoa do acusado. Tá? A condenação não pode passar da pessoa do acusado, do autor do crime, tá? Então, olha, é intranscendência, não pode transcender da pessoa acusada, certo? Agora, se a gente falar sobre a questão patrimonial, por exemplo, um autor de um furto foi lá e roubou 10 mil reais da pessoa. E aí, a questão patrimonial, se essa pessoa vier a falecer, esse réu, aí a herança que vai para os parentes dele, aí sim, esses parentes eles vão ter que responder, só que aí não é criminalmente, é civilmente, tá? Civilmente porque ele só vai estar restituindo valores ali para a vítima, certo? Aí nesse caso, logicamente que o filho, por exemplo, que recebeu a herança do pai que foi condenado criminalmente, ele vai ter que ir lá e pagar a vítima, tá? Mas não é criminal, isso aí já é relacionado à parte civil, tá? Criminalmente, responder criminalmente pelo crime é apenas o autor do fato, tranquilo?
Senhores, para eu ingressar com uma ação penal, eu sou promotor de justiça. Para ingressar com uma ação penal, eu tenho que individualizar e identificar aquela pessoa que eu estou acusando. Então eu vou lá, João das Neves, portador da RG tal, CPF tal, morador na rua tal, praticou no dia tal, os seguintes fatos tal, praticando assim o crime tal, certo? Essa é a denúncia. Então, necessariamente, tem que ter a individualização e a identificação daquela pessoa que eu estou acusando. Porém, o Código de Processo Penal traz uma hipótese para caso eu não saiba a qualificação da pessoa. Pô, eu sei que quem praticou o crime, eu sei quem é, só que eu não sei o nome dele, não sei onde é que ele mora e eu não tenho a qualificação dele. Tá? O que o Código de Processo Penal fala? No caso de faltar a qualificação da pessoa, eu posso entrar com uma ação penal com base na identificação física daquela pessoa. Então eu vou botar lá, fulano de tal, alemão, sei lá, 1,80 m de altura, tatuagem tal no antebraço, tal. Eu vou dar as características da pessoa, o processo vai seguir e a partir do momento em que eu conseguir a qualificação dessa pessoa, aí eu vou lá no processo e retifico o processo com a qualificação dele. Sem prejuízo dos atos já praticados, tá, senhores? Eu não tenho a qualificação dele, eu só tenho a identificação física, o processo vai seguir normalmente. Chegou a qualificação dele, vai ingressar no processo e todos os atos já praticados, eles têm validade, tá? Não precisa refazer nada que já foi feito. Tranquilo? Então tá ali, ó, descoberta a qualificação, retificação sem prejuízo dos atos já praticados, tá? Condição coercitiva. Senhores, a gente está falando aqui de acusado, certo? Acusado, então, ele vai participar do interrogatório, tá? Testemunha, ela é ouvida, é oitiva testemunhal, depoimento testemunhal. O réu, ele é interrogado. Então, quando a gente fala de interrogatório, a gente está falando do réu, do acusado, certo? A condição coercitiva, tem um artigo do Código de Processo Penal ali, ó, 260, que fala que é possível a condição coercitiva do réu, caso ele se ele intimado não comparecer para o interrogatório. Isso aí foi julgado não recepcionado pela Constituição de 88 pelo STF, tá, senhores? Então, o STF já julgou inconstitucional, em razão do direito ao silêncio e não produção de provas contra si mesmo. Se o cara ele vai chegar lá e ele pode ficar em silêncio, e ele já foi intimado e mesmo assim ele não compareceu, eu vou levar ele lá para quê? Se eu intimei ele para ir lá depor e ele não compareceu, quer dizer o quê? Que ele não quer falar, pô. E ele tem o direito a ficar em silêncio? Tem. O réu ele pode ficar em silêncio. Então, para que eu vou lá e conduzir ele coercitivamente? Para ele chegar lá e falar que não quer falar nada, certo? Então, com base no direito ao silêncio e da não produção de provas contra si mesmo, o STF julgou inconstitucional a condição coercitiva para o interrogatório, tá, senhores? E aí, o STF ele especificou que é para interrogatório. Ele não falou dos demais atos procedimentais, tá? Por que eu estou falando isso? O STJ tem entendimento que para a prova de reconhecimento de pessoas e coisas, cabe a condição coercitiva do réu. Logicamente que esse entendimento do STJ é anterior ao entendimento do STF. Então, o que eu acho que vai acontecer? O STF julgou inconstitucional a condição coercitiva do réu para interrogatório. Se ele julgou inconstitucional para interrogatório, em tese seria inconstitucional para qualquer outro ato processual, porque o réu ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, ele vai lá fazer o reconhecimento de pessoas e coisas. Ele é obrigado aí? Em tese não, porque ele não precisa produzir prova contra si mesmo, ele não precisa participar da prova. Tá? Só que como o STF só falou em interrogatório, e o STJ tem entendimento que para reconhecimento de pessoas cabe a condição coercitiva, tomem cuidado. Tá? A prova dos senhores da PM provavelmente não vai cair essa situação aí, porque isso aí é entendimento jurisprudencial, tanto a FCC, a FEPES não pedem isso aí. Agora, se os senhores forem fazer alguma prova CESP, aí já tem que tomar cuidado. Tá? Que daí a CESP já pede alguma coisa, algum entendimento ou outro, e aí pode ser que eles batam nisso aqui. Tá? De qualquer forma, se cair o artigo 260 ali, a literalidade dele na prova dos senhores, se cair e eles considerarem correto como válido, logicamente, recurso, anulação, não tem erro, já vai ser anulado de qualquer jeito, tá? Mas só tomem cuidado, porque se cair uma prova que pede a literalidade da lei, pode ser que a banca considere incorreto, tá? Mas aí, pô, não tem batata, vai ser anulado, tá?
Senhores, indisponibilidade de direito de defesa, tá? Senhores, olha só, ninguém pode participar de um processo penal sem ter um defensor, tá? Ninguém pode participar de um processo penal sem ter um defensor, certo? O cara está foragido, iniciou o processo penal contra ele, mas ele está foragido. Isso aí eu não vou entrar em detalhes, mas o processo vai ser suspenso, tá? Se ele não for encontrado, o processo vai ser suspenso e o juiz ele pode produzir provas antecipadas, né? Como a gente já viu quando a gente falou de provas, tá? Só que nesse caso, o réu, mesmo foragido, ele tem direito de ter um defensor. Então, se o juiz for produzir alguma prova, ele é obrigado a nomear um defensor para aquele foragido, para esse defensor participar daquele ato processual, tá? Então, isso aí é bem importante, cai bastante em prova, tá, senhores? Artigo 261. Ninguém pode ser processado criminalmente sem defensor, tá? Em todos os atos processuais, qualquer hipótese durante o ato processual, tem que ter o advogado ali, tem que ter o defensor, certo? Não confundam com a parte de inquérito policial. Inquérito policial, lembra quando a gente falou de provas lá? Eu falei sobre o sistema inquisitivo, lembram? Inquérito policial, ele é inquisitivo. Não precisa de defensor nem advogado durante o inquérito policial. Inclusive, nem tem contraditório no inquérito policial. O delegado simplesmente pode determinar que seja feito um reconhecimento de pessoa, levar a pessoa lá para ser reconhecida e aquela pessoa nem vai se pronunciar sobre aquela prova. Por quê? Porque durante o inquérito policial não tem contraditório pela defesa, é sistema inquisitivo. Então tomem cuidado, porque falou inquérito policial, aí não precisa de advogado, tá? É inquisitivo. Agora, dentro da ação penal, todo e qualquer ato processual tem que ter o defensor do réu. Tá? O réu tem que estar sendo defendido, certo? Se ele não for defendido em qualquer situação dentro do processo, aquele ato produzido ele vai ser nulo, tá? Vai ser nulo, vai ter que ser refeito, tá? Outra situação, tá? Indisponibilidade do direito de defesa. Além do réu, ele tem que ter um defensor em todos os atos processuais. Esse defensor ele tem que atuar de forma ativa. Ele não pode simplesmente ir lá e defender o réu de qualquer jeito. Ele tem que defender o réu para possibilitar de forma ampla a sua defesa, princípio da ampla defesa. O advogado ele tem que usar de todos os meios para trazer um benefício para o réu. Tá? Então tá ali, ó, o defensor do acusado sempre deverá procurar por benefício. Chegou lá no final do processo, o defensor ele pode simplesmente concordar com o Ministério Público ali com a denúncia e deixar o réu ser condenado de qualquer jeito? Não, por mais que chegou lá no final do processo, todas as provas indiquem que o cliente dele é culpado, inclusive ele mesmo confessou, no mínimo o advogado ele tem que buscar um benefício, um regime menos rigoroso de pena, uma causa de diminuição de pena, tá? O advogado ele sempre tem que procurar um benefício. Se o advogado não atuar dessa forma que eu estou falando, de forma ampla, pode ser considerado que a defesa dele foi ineficaz. E aí, se a defesa dele for considerada ineficaz, pode ser que tenha que ser refeito alguns atos pelos quais o advogado falhou. Tá? Isso aí é exatamente o que prevê lá a súmula do STF, ó, 523. Olha lá, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta. Então, como eu falei, se tiver algum ato processual sem defensor, ato nulo vai ter que ser refeito. Tá? Mas a deficiência só anulará se houver prova de prejuízo. Então, se for considerado que, apesar do advogado ter defendido o réu, mas ele não defendeu de forma eficaz, de forma ampla, usando dos meios que ele tinha disponível para conseguir um benefício para o réu, é considerado uma defesa deficiente. E se gerou algum prejuízo para o réu, vai ser ato nulo de novo e vai ser refeito de novo. Tá? Tranquilo aí, senhores? Importantíssimo, senhores, só lembrar o seguinte, que o réu não existe ato processual do réu sem defesa. Tá? Todo e qualquer ato processual, o réu tem que estar com um defensor, advogado. Tá? Vamos dar uma pausazinha aí que já estão pedindo, tá? Tomar uma água, depois a gente volta.